Muito bem, vamos seguindo aqui. Agora vamos tratar de jornada noturna, que, como o nome indica, estabelece algumas situações extraordinárias de mais ampla proteção para os trabalhadores que se inserem em jornada noturna, os trabalhadores que trabalham à noite. A primeira advertência aqui é que o conceito de noite para a CLT, obviamente, é um conceito jurídico, não é o conceito ordinário que nós temos. Nós vamos ver daqui a pouquinho que noite, juridicamente, tem distinção no âmbito urbano e no âmbito rural, dadas as especificidades mesmo do trabalho no campo. Nós já até antecipamos isso no Direito do Trabalho 1. Então, quando nós falamos em noite, e primeiro nós vamos tratar da CLT, nós estamos dizendo do período entre 22 horas de um dia, 5 horas do dia seguinte, 22 às 5. Então, esse é o período noturno e nós vamos ver isso daqui a pouquinho na lei. Vamos começar pelo caput, só para facilitar aí o acompanhamento de vocês, porque o caput estabelece um adicional, que nós vamos também estudar na unidade 2, um adicional para aqueles que trabalham em período noturno juridicamente. Por que um adicional? Porque se trata de trabalho em circunstância gravosa. Por que é circunstância gravosa? Porque os trabalhadores noturnos trabalham enquanto os outros dormem, e dormem enquanto as outras pessoas trabalham. Isso causa dificuldades na vida, né? A inserção familiar é muito impactada, a inserção comunitária, a inserção política, a inserção até mesmo religiosa. Às vezes, há também uma carga de preconceito. O sujeito dorme de dia. O sujeito bebe cerveja de dia. Certa vez, eu estava andando numa avenida aqui em Pedro Leopoldo de manhã, e num boteco, perto de uma fábrica, havia uma turma, numa sexta-feira, 8 horas da manhã, uma turma tomando cerveja. E uma pessoa falou, olha, mas que absurdo, né? 8 horas da manhã e o povo já está bebendo, depois reclama, blá, 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 aquele cuidando da vida do outro. Mas, óbvio, o sujeito terminou a jornada dele 6 da manhã, na sexta-feira, happy hour para ele. Ué, nenhum problema. Quando a pessoa está bebendo 8 horas da noite, ninguém fala nada, né? Sexta-feira, 8 horas da noite, ninguém fala nada. Agora, o sujeito largou o serviço na sexta-feira, terminando a semana de trabalho dele, 6 da manhã, o que ele vai fazer? Né? Então, até isso, né? Até isso tem preconceito na jornada noturna. Por isso, por essas e outras, né? Por essas e outras, o Estado brasileiro estabelece uma aspas, compensação. Não é compensação do ponto de vista jurídico, tá, gente? Estou dizendo que é para minorar os prejuízos. Então, paga-se adicional. O chamado adicional noturno do artigo 73, que hoje é lido assim. Acompanhem, por favor, na CLT de vocês. O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. Vejam que vocês devem riscar na CLT de vocês a primeira parte do artigo 73, que diz, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal. O TST já disse, e se não me engano também o Supremo Tribunal Federal, mas o TST já disse, que essa primeira parte, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, ela não foi recepcionada em 1988. Então, todo e qualquer trabalhador, empregado seletista, ou todo e qualquer empregado doméstico, ou todo e qualquer empregado rural, enfim, todos os empregados que trabalham à noite, juridicamente, receberão adicional noturno, em razão da circunstância gravosa que ele se vê inserido.
Eu vou tratar com vocês brevemente da súmula 60. Esse é um assunto que vai nos interessar mais adiante na unidade 2, então eu só vou citar. O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Na verdade, integra a remuneração, como nós veremos, e aí isso incorpora o patrimônio jurídico do trabalhador. Nós veremos na unidade 2. Também não vou me ater à súmula 140 do TST, porque ela só diz o óbvio. O vigia noturno tem direito ao adicional noturno. Né? Esse próprio título da função é vigia noturno, porque não haveria ele de receber adicional noturno. Óbvio. Importante, então, a gente tratar do horário. O horário noturno, eu já antecipei, no âmbito seletista, ele é aquele executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Essa é a primeira regra que nós temos que compreender. E aí eu vou tentar explicar com exemplos. Se o empregado inicia às 22 e termina às 5, nenhuma discussão. Toda a jornada é noturna. Mas há contratos que prevêem jornada parcialmente noturna e parcialmente diurna. Imagine um empregado que começa a trabalhar às 18 horas e termine meia-noite. De 18 às 22, ele está em período diurno e, consequentemente, vai ter as implicações do período diurno. Um salário naquele período, salário-hora, é normal. Entre 22 e meia-noite, ele passa ao período noturno, recebendo a partir das 22 o adicional. Então, essa pessoa tem jornada em parte diurna e a jornada é também, em uma outra parte, jornada noturna. Isso é importante porque nós vamos limitar aqui na primeira análise o horário noturno entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Isso é simples de se verificar, não temos problema nenhum em relação a isso. Simples também se verificar que se o trabalhador começa às 22, por exemplo, e por qualquer motivo ele vai até 8 da manhã, por exemplo, 22 às 8, por exemplo, de 22 às 5, inequivocamente é noturno. Né, gente? 73, parágrafo 2º. Começou 22, foi até 8 da manhã. De 22 às 5, simples, está na lei. Agora, de 5 às 8 também é jornada noturna excepcionalmente, e nos termos também da lei, vamos ver daqui a pouco, porque os efeitos dessa jornada noturna se prolongam até 8 da manhã. Os efeitos nocivos de trabalhar à noite, eles prosseguem, né, até 8 da manhã, quando ele deixa o trabalho. Então, por isso, a CLT estabelece, no parágrafo 5º do artigo 73, que às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo. Então, beleza. Se eu iniciei a jornada às 22, mas não consegui deixar o trabalho às 5 horas e continuei trabalhando até 6, 7, 8, 9, sei lá até que horas, todo esse período prorrogado depois das 5 da manhã, se eu iniciei às 22, todo esse período, inequivocamente, e nos termos da lei, é período noturno. Muito bem. Mas nós temos um problema ainda não pacificado. Imagine que o trabalhador iniciou a jornada meia-noite e foi até 8 da manhã. De meia-noite às 8, nós teremos horário noturno? Vamos pensar aí. Vamos imaginar outra coisa. Gente, de meia-noite às 8. De meia-noite às 5 não tem nenhuma discussão. Isso é noturno. Né? E de 5 às 8, se eu comecei meia-noite? Essa é a pergunta. Mesma situação para fins jurídicos. Se eu comecei 4 da manhã e fui até meio-dia,
De 4 a 5 eu tenho certeza que é hora noturna. Vou receber o adicional dessa hora. Mas e de 5 ao meio-dia? Quando eu vou sair do trabalho, o sol já está, né, rachando a cabeça. Como é que nós vamos fazer com isso? É uma polêmica importante no direito do trabalho hoje, porque isso não está muito bem resolvido ainda. Nós temos uma diretriz da súmula 60, em seu inciso 2. Diz o seguinte, e aí muita atenção, gente, porque isso é muito importante. Isso cai em concurso público, cai em exame de ordem, cai na prova da disciplina, porque é uma polêmica aberta e importante. Inciso 2 da súmula 60. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Então, a essência da súmula 60 é o que nós já vimos. Eu cumpri de 22 a 5 e prorroguei 6, 7, 8. A prorrogação de 6, 7, 8 também será noturna. Portanto, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, para o trabalhador que começou 22, é período noturno. 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, é período noturno para quem começou 22. Inequívoco. Mas e para quem começou meia-noite? E para quem começou 4 da manhã? Aparentemente, a jurisprudência majoritária vai nos dizer que não. Quem começou meia-noite só conta noturno até 5. Quem começou 4 da manhã só conta noturno até 5, porque não cumpriu integralmente jornada noturna. Certo, gente? Esse ponto merece uma pesquisa de jurisprudência por parte de vocês. Isso é importantíssimo, gente. Quem ainda não fez pesquisa de jurisprudência no site do TRT está perdendo tempo. E eu já me coloquei à disposição aqui na plataforma Moodle, né, durante todo o nosso curso, para que vocês me chamem para que eu explique passo a passo para quem ainda não fez pesquisa de jurisprudência. Não perca tempo, porque isso é essencial para nós aqui. Muito bem, vamos seguir. Uma outra vantagem, talvez essa mais importante ainda para o trabalhador noturno, é a legal redução ficta da hora noturna. Porque a CLT cria uma ficção muito importante, mas que, por envolver um cálculo matemático, às vezes complica essa ficção jurídica a vida de alguns. Leiam aí o parágrafo 1º do artigo 73 da CLT. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Muito bem, isso é muito interessante. O cidadão começou às 22 e deixará às 5 horas a prestação laborativa. Desculpem. Além de receber o adicional, juridicamente, todas as horas trabalhadas não têm 60 minutos. Juridicamente, por ficção, tem 52 minutos e 30 segundos. Mas no relógio do trabalhador, ele não vai ter o ponteiro lá girando a partir de 52 e 30. Ele vai continuar nos 60 minutos. O relógio da fábrica não vai contar diferente, não vai apitar diferente. Porque é uma ficção jurídica. Qual o sentido dessa ficção jurídica? Temos que fazer uma conta. E aí fico com muita saudade do meu quadro lá na UFOP, né? Para fazer essa conta com vocês no quadro. Como eu não tenho recursos que outros professores mais avançados tecnologicamente têm, naquela lousa digital, esse trem todo, eu peço a compreensão de vocês e peço que me procurem no chat para a gente conversar mais sobre isso. Mas vai dar para entender. Vamos lá. Entre 22 horas de um dia e 5 horas do outro dia, quantas horas nós temos? Uma jornada noturna padrão. 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, nós temos 7 horas.
Bom, essas 7 horas relógio tiveram 60 minutos. Certo, gente? Porque o relógio da fábrica não mudou. O relógio de pulso do celular também eles não mudaram. Então ele deveria ter juridicamente trabalhado 52,5, mas trabalhou 60. O que isso traz? Isso traz um excedente de 7 minutos e meio. 60 menos 52,5, 7 minutos e meio. Eu faria isso lá no quadro para vocês. Façam aí no caderno, né? 60 menos 52 minutos e meio dá 7 minutos e meio excedentes a cada hora relógio de 60 minutos. Se eu multiplicar o excedente de 7 minutos e meio pelas 7 horas entre 22 horas e 5 da manhã, eu tenho 7 minutos e meio vezes 7. Quanto dá? Dá 52 minutos e meio. Qual foi a grande percepção do legislador pela qual está de parabéns? A grande percepção foi: o trabalhador noturno, para cumprir jornada integral, basta entregar 7 horas de relógio. Porque entregando 7 horas de relógio, terá trabalhado juridicamente 8 horas. Quem não entendeu, dá um pause, volta o vídeo, que aí a explicação se repete. Eis também uma vantagem da tecnologia, né, gente? Tem nenhum problema perguntar, mas isso em sala de aula eu explico 3, 4 vezes. E aqui não tem necessidade que você vai voltar o vídeo e vai ver. Mas em síntese, e é uma vantagem. Vamos pegar o vigia, né, que foi citado aí na jurisprudência. Vamos imaginar um vigia diurno. O salário dele é de R$2.000, por exemplo. Salário, tá, gente? Não estou falando de adicional, não. Salário base. Para ele receber os R$2.000 por mês, ele tem que trabalhar 8 horas por dia. Jornada diurna. O colega vigia noturno, que trabalha entre 22 e 5 da manhã do dia seguinte, para ele receber os mesmos R$2.000, no relógio, ele só vai trabalhar 7 horas. Porque ele terá um excedente de 7 minutos e meio a cada uma dessas 7 horas. E quando eu multiplico esses 7 minutos e meio por 7, eu tenho 52 minutos e meio, ou seja, eu tenho mais 1 hora. Então, para simplificar, quem trabalha jornada integralmente noturna, para integralizar 8 horas juridicamente, basta entregar 7 horas de relógio. Certo, gente? Estou à disposição para explicar pessoalmente, pontualmente, melhor dizendo, via chat. Nenhum problema quando é 22 a 5, né? O cálculo complica um pouco mais, por exemplo, para professor. Mesmo o professor da UFOP tem esse direito, professor da iniciativa privada, então nem se fala, porque a CLT se aplica diretamente a ele. Porque, veja, o professor termina a jornada noturna dele 22h40. Não é isso lá no presencial? Quem estuda à noite sabe, mas todos sabem, 22h40 termina. E qual é o resultado disso, gente? 40 minutos são noturnos. E aí tem que chamar um contador, tá, gente? 40 minutos são noturnos, então eu vou incidir adicional noturno sobre 40 minutos. 20% de adicional sobre o valor dos 40 minutos por dia que ele sai 22h40. E além disso, esses 40 minutos devem ser proporcionalmente reduzidos. Não sendo, há um excedente, que se paga normalmente como hora extra. Mas essa conta é para contador, porque eu tenho que calcular 7 minutos e meio é para 60, X é para 40. Deixa para lá, não vou cobrar essa conta de vocês não. Mas só para perceber, tá, gente? Se o cidadão trabalhar até 22h30, ele vai ter meia hora noturna, com os efeitos daí decorrentes. Só para fixar o entendimento desse exemplo, porque
a conta é complicada. Eu já disse aqui que o vigia noturno, obviamente, né, gente? Não sei porquê, aliás, sei porque sim. O TST teve que simular isso porque, absurdamente, os patrões dos vigias noturnos não gostavam de pagar para eles os efeitos da hora noturna. Não tem a mínima justificativa fática, nem muito menos jurídica, mas eles tanto fizeram que o TST simulou, tanto questionaram que o TST simulou a matéria. Não vou nem ler a súmula porque ela é o óbvio. Vocês sim vão ler, só para exemplificar. Importante, então, lembrar, eu já disse, gente, é importante riscar na CLT, que é impressa, anotar em algum lugar, que a partir de 1988, mesmo quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, terá, se trabalhar à noite, né, terá os efeitos da hora noturna, também é óbvio. Mas vamos lá. OJ 395 da SDI 1 do TST. O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos artigos 73, parágrafo 1º da CLT e 7º 14 da Constituição Federal. Então, é óbvio, né? Quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, quando noturno da noite, os efeitos da hora noturna se aplicam integralmente, não tem dúvida disso não. Vamos seguir. Também é óbvio, embora o trabalhador às vezes não entenda, que se ele é transferido do turno da noite para o turno do dia, terá havido uma alteração contratual benéfica. Né, gente? Por que alteração contratual benéfica? Porque trabalhar à noite é trabalhar em circunstância gravosa, repito, porque não custa repetir. Trabalhar à noite impõe uma série de restrições, complicações. Então, mais vale a saúde, mais vale a inserção familiar, comunitária, política, social, etílica. Né? O etílica é brincadeira da minha parte, mas é importante também, pelo menos para mim. Mas essa transferência do dia, da noite para o dia, é reconhecida como uma transferência benéfica. Ah, mas o trabalhador vai perder dinheiro, vai perder a redução da hora. Vai sim, mas vai ganhar saúde, família, como regra geral. Então, a súmula 265 estabelece que a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno, obviamente. Então, não há direito adquirido a uma circunstância ruim. Não há direito adquirido a uma circunstância gravosa. Nós temos um problema sempre, né, com o sistema 12/36, recentemente regulamentado inconstitucionalmente pela reforma trabalhista. Gente, inconstitucionalmente digo eu, não diz o Supremo, não diz o TST, não dirá, infelizmente. Então vamos à regra, né? Outro absurdo da reforma. Artigo 59A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Nós já discutimos toda a inconstitucionalidade aqui envolvida. O assunto agora é outro. Estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados, o repouso, os intervalos para repouso e alimentação também veremos esse repouso em breve. O problema aqui é o que está disposto no parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. Discutiremos isso em breve. E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno. Eis o problema. O que é que absurdamente disse a reforma trabalhista? Que se o trabalhador 12/36, com todos os problemas que ele já tem, se ele trabalha depois de 5 da manhã, o horário dele depois de 5 é diurno, mesmo quando ele começou 22 horas. Vamos retomar? Aqui é importante retomar. Vamos lembrar.
entre 22 e 5, ninguém está discutindo isso. Isso tudo é noturno sempre. 22 e 5, acabou. Para os trabalhadores ordinários, se ele trabalhar de 22 a 7, todo esse período é noturno. Regra do artigo 73, que nós acabamos de ver, parágrafo 5º. Só os trabalhadores 12 por 36 que não. Vamos pegar o famoso horário de 7 a 7. 19 de um dia a 7 do dia seguinte. Antes da reforma, o que nós tínhamos? De 19 às 22, diurno. De 22 às 7, noturno. Antes da reforma. O que a reforma disse? Não. Agora é o seguinte. 19 às 22, diurno. 22 às 5, noturno. 5 às 7, diurno de novo. Então vejam que piorou a situação do trabalhador, obviamente, após a reforma trabalhista, e piorou a situação do trabalhador 12 por 36. Não vou ver a OJ 388, porque ela está impactada pela reforma, não vale a pena aqui, eu já passei muito tempo que eu defini como padrão. Também em relação aos domésticos, eu sugiro a vocês que vejam na Lei Complementar 150, o artigo 14, mas os princípios, fundamentos, as bases são as mesmas, eu não vou aqui dissertar sobre, mas vocês devem ler lá na Lei do Emprego Doméstico. Muito bem. Com relação à jornada noturna, 2 compromissos para vocês. Aliás, 3, né? Primeiro, doutrina, tá, gente? Doutrina atualizada pós-reforma trabalhista. Muito importante. Segundo, pesquisem a jurisprudência depois da reforma. Terceiro, façam os exercícios. No mais, um grande abraço para todo mundo e até breve.